O Luffy, ao despertar sua fruta, se tornou um dos personagens mais fortes de One Piece, ganhando o que chamaram de o poder mais ridículo do mundo. Com esta nova força, ele foi capaz de derrotar o Yonkou Kaido e se tornar um dos 4 imperadores do mar. Porém, mesmo ganhando o poder de moldar a realidade, ainda existem vários personagens que venceriam o Luffy. Personagens que o Luffy ainda precisa superar para se tornar o rei dos piratas. Então você quer saber quais são os personagens que derrotariam o Luffy? Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre os personagens que venceriam o Luffy, aqueles que ele ainda precisa superar. Por mais que o Luffy esteja mais forte do que nunca, ele ainda não venceria esses personagens. Então assiste o vídeo até o fim e também já deixa o seu gomo no like. Deixa um socão nesse like aí. E então agora vamos para os personagens que derrotariam o Luffy. Recentemente na história, o Luffy ganhou um dos maiores poderes de toda a obra, o de moldar a realidade. Com o despertar da sua Zoa Mítica Hito no Mi, modelo Nika, o Luffy se tornou, sem dúvidas, um dos personagens mais fortes da história e ganhou poderes incríveis. Ele se transforma no lendário Deus do Sol Nika e com isso ele tem total liberdade sobre o seu corpo, além de também controlar todo o ambiente, fazendo tudo ter um ar mais cartunesco. Junto com esta forma, o Luffy também ganhou uma força esmagadora. Agora ele pode inflar todo o seu corpo como quiser, sem precisar soprar ar como ele fazia antes. Além disso, ele pode inflar em tamanhos muito maiores do que antes. Com seu despertar, ele ganhou as habilidades padrões do despertar de uma paramécia. E agora tudo que ele toca pode se tornar borracha, inclusive seres vivos e coisas não físicas. A sua força foi tanta que ele foi até mesmo capaz de derrotar o Kaido, conhecido como a criatura mais forte do mundo, por mais que isso possa ser discutido e a gente vai falar sobre isso ainda. Mas é fato que a força do Luffy alcançou patamares muito elevados, e ela já foi reconhecida pelo mundo todo, com o Luffy ganhando o título de Imperador do Mar. Mas com todo esse poder, o Luffy pode ser derrotado? E a resposta é claro que sim. Qualquer personagem pode ter derrotas, e o Luffy já mostrou que essa sua forma tem alguns pontos fracos. Ela consome muita energia para mantê-la até o ponto em que o Luffy pode envelhecer visivelmente e se destransformar depois de um tempo, tendo uma grande quantidade de exaustão e cansaço. O Luffy com certeza vai se tornar o personagem mais forte de One Piece, mas atualmente agora ainda existem vários personagens mais fortes do que ele ainda precisa superar na sua trajetória. E o primeiro, é claro, é o grande rei dos piratas, Gold Roger. O Roger foi sem dúvidas o personagem mais influente e poderoso que já navegou pelos mares. Quando vemos o Kaido dizer que apenas o Haki é o suficiente para dominar o mundo, é impossível não se lembrar do Roger, já que ele é a prova viva disso. O Roger nunca possuiu nenhum poder de fruta, sua única força era o seu Haki em níveis insanos e as suas habilidades de espadachim. E o que faz o Roger derrotar o Luffy? Bom, foi falado que o Haki supera os poderes de Akuma no Mi, já que enquanto essas frutas são poderes antinaturais, odiados pela natureza, o Haki é um poder completamente natural que está presente em todos os seres vivos. Vimos até mesmo o Law desativando os efeitos da fruta do Doki Kill apenas usando seu Haki. Então o Roger, que possui um dos maiores Haki de todo One Piece, poderia facilmente lutar contra os poderes do Gear 5 do Luffy. Uma coisa que eu já comentei em um vídeo do quão forte o Luffy está atualmente é que ele começou sua jornada como um pirata há pouco mais de 2 anos. Ele só está há 2 anos nessa aventura, enquanto o Roger viveu como um pirata por mais de 20 anos, até ele finalmente se tornar o rei dos piratas. Então o nível de experiência e de conhecimento e até mesmo de nível de força entre o Luffy e o Roger
ainda é muito grande. O Roger levou 20 anos para se tornar o maior pirata do mundo, algo que é praticamente impossível de se conseguir em apenas 2 anos. Outro personagem da era do Roger que já não está mais vivo, mas que com certeza o Luffy ainda não superou, é o Barba Branca. O Barba Branca foi considerado o homem mais forte do mundo, mesmo quando o Roger ainda estava ativa, mostrando assim que os dois tinham níveis de força bem equiparados, com o Barba Branca sendo talvez até mesmo um pouco superior. Apesar dele também ter um haki muito poderoso que infelizmente não fomos capazes de ver na batalha de Marineford por causa da sua doença e da sua idade avançada, o Barba Branca também possuía a Gura Gura no Mi, a fruta dos terremotos, que foi considerada como a fruta mais poderosa da classe das Paramécias, tendo o poder de destruir o mundo inteiro, como afirmado pelo Sengoku. Algo bem interessante de reparar em One Piece é que o Oda gosta muito de desenhar personagens um pouco mais velhos que são extremamente fortes, e o auge da força de um personagem também é um pouco mais alto aqui, sendo perto dos 40 anos. Um personagem chega na sua melhor forma aos 40 anos. Tanto Roger quanto Barba Branca ou outros figurões do mundo, como Garp, por exemplo, tiveram seus maiores feitos quando estavam perto de 40 anos. E se levarmos isso em consideração, o Luffy ainda tem apenas 19 anos. Ele ainda está muito longe do seu auge, então ele ainda tem muito que evoluir, e se ele entrasse em uma batalha contra o Barba Branca com sua força atual, ele com certeza perderia. E o próximo que podemos colocar nessa lista é o Barba Negra. O Teach é um dos piratas que mais cresceu em força e influência nesses últimos anos em One Piece. Ele conseguiu fazer algo que era impossível ao comer e ganhar os poderes de 2 Akuma no Mi. Ele possui a Yami Yami no Mi, a Logia da Escuridão, que permite ele anular os poderes de qualquer usuário de frutas, além também de controlar a gravidade e até mesmo de criar buracos negros. Mas além da Yami Yami no Mi, o Teach também possui a Gura Gura no Mi, a paramécia mais forte com poder de destruir o mundo que pertenceu ao Barba Branca. Com esta fruta, ele pode criar terremotos de qualquer parte do seu corpo, criando rachaduras no chão, tsunamis ou até mesmo aumentar a força de seus golpes. O Barba Negra possui feitos bem notáveis. Foi ele quem deu início a todo o incidente de Marineford ao derrotar e capturar o Ace, e foi ele também quem deixou as 3 cicatrizes no olho esquerdo do Shanks. Isso antes mesmo dele conseguir a sua fruta da escuridão, mostrando que ele possui mais segredos do que sabemos. O Teach também possui muito conhecimento sobre as coisas proibidas do mundo. Ele sabe muito mais do que pensamos e com certeza tem um propósito por trás de cada movimento que ele faz. Eu acredito que no estado atual do Luffy, ele ainda não seria capaz de vencer o Barba Negra, porque o Teach guarda vários segredos e tem algum poder oculto ainda não mostrado. Qual a sua conexão com o número 3? Porque ele conseguiu comer 2 frutas sem consequências aparentes. Como ele deixou as cicatrizes no Shanks, aparentemente antes mesmo de ter qualquer poder de fruta. Tem algo a mais por trás dele, e em uma batalha 1 contra 1 no estado atual do Luffy, eu apostaria no Teach. Até porque o Luffy nesta forma depende muito dos seus poderes de fruta, e como vimos, o Barba Negra pode anular esses poderes. Outro personagem que também ainda não mostrou toda a extensão de seus poderes e que com certeza tem força para enfrentar o Luffy é o Shanks. Os verdadeiros poderes do Shanks ainda são um completo mistério, mas pelo que vimos, seu haki do rei é um dos mais fortes, se não o mais forte de todo o One Piece. Ele foi capaz de paralisar um almirante e fazê-lo recuar apenas com seu haki, mesmo estando a quilômetros de distância. E pelo fato de já ser confirmado que ninguém da sua tripulação possui poderes de frutas, com certeza o Shanks e todos os outros possuem o nível máximo que se pode ter em haki.
O Kaido colocou o Shanks na mesma classe de elite de outros piratas lendários que, de acordo com ele, possuem força para enfrentá-lo em uma batalha. E por mais que o Luffy tenha derrotado o Kaido, não foi bem uma luta 1 contra 1. O Kaido antes tinha lutado contra Big Mom, ele já tinha lutado contra todos os supernovas que estavam ali em Wano e também já tinha enfrentado a sua filha Yamato, que é muito poderosa, além de ter lutado contra o Luffy várias vezes antes. Então você percebe que o Kaido, na sua luta final contra o Luffy, já não estava mais com sua força máxima, enquanto o Luffy tinha acabado de despertar seu maior poder até então. Então, por mais que o Luffy tenha vencido o Kaido, não dá pra saber ao certo se no 1 contra 1, ambos descansados, se o Luffy conseguiria vencer. Por isso, dizer que o Shanks tem força para lutar em um 1 contra 1 com o Kaido é um grande feito para o Shanks. Ainda mais quando você lembra que foi o Shanks quem impediu o Kaido de chegar em Marineford. Além disso, o Shanks viajou muito tempo a bordo junto com o Rei dos Piratas, aprendendo tudo o que seu capitão sabia. É por isso que eu acredito que o Shanks ainda é um obstáculo que o Luffy precisa superar. E agora, como próximo, eu não poderia deixar de colocar aquele que possui a fruta mais ofensiva de todo o One Piece, o almirante de frota Akainu. Akainu foi o mais forte entre os almirantes de sua época. Inclusive, ele derrotou a Okiji em uma batalha que mudou permanentemente o clima de uma ilha e também foi ele quem ganhou a promoção de almirante de armada. Apenas para mostrar a força do Akainu, Oda disse que se ele fosse o protagonista, ele conseguiria terminar One Piece em apenas um ano. Com Luffy sendo o protagonista, One Piece já está há mais de 25 anos e ainda vai continuar por pelo menos mais uns 5 anos aí pra frente. Apesar de que isso não deve ser levado muito em consideração, já que o Oda nunca acerta direito os números. Isso é só para mostrar como o Akainu é poderoso. Em termos de força física, eu acredito que o Akainu seja o mais forte de todo o One Piece. Eu não consigo ver nenhum personagem, sem contar o Jozu, que possui a fruta do diamante, segurando um dos seus socos de magma, que atravessaram até mesmo o corpo do Barba Branca. Ele ainda é um obstáculo para o Luffy e lutar contra ele seria a mesma coisa que lutar contra o Magellan em Impel Down. O Luffy teria que encontrar uma forma de acertar seus socos nele, mas sem que o magma o afete, já que pelo fato da fruta do Akainu ser uma logia, o seu corpo se transforma no elemento, e tocar em seu corpo é o mesmo que tocar em magma. Sem contar que o Akainu é a força indiscutível da marinha, e pelo fato dele ter matado o Ace, ele com o Luffy ainda vão ter uma batalha. Só nos resta saber se lá o Luffy será capaz de derrotar o homem mais forte ofensivamente de One Piece. Mas uma coisa é praticamente certa: nesse momento o Akainu é mais forte. E claro, eu não poderia deixar de falar do herói dos fuzileiros navais, o Garp. O Garp no seu auge foi uma das maiores forças de sua época. Ele lutou inúmeras vezes contra o Roger e era considerado um dos seus grandes rivais. Ele também, junto com o Roger, foi capaz de derrotar o Rox de Zebek, o homem que comandava praticamente todos os Yonkous da antiga geração. Além disso, se tratando de Haki, o Garp tem o Haki do armamento mais forte visto até agora. Em Marineford, apesar do Marco ter lutado contra os 3 almirantes e ter um poder de cura que o cura de praticamente tudo, o único dano que ele realmente teve foi o soco do Garp, mostrando como seus punhos são avassaladores. Em uma luta direta com Luffy, o Garp, no seu auge, sem dúvidas, o superaria. E agora, como fim, eu gostaria de fazer 2 menções. A primeira ao Monkey D. Dragon, que ainda não vimos nada do seu poder, mas ele certamente é poderoso.
Ele é filho do Garp e pai do Luffy. E por mais que a recompensa não meça a força de uma pessoa, ele não tem a maior recompensa do mundo à toa. Além disso, ele é o líder do Exército Revolucionário, a principal organização que luta contra o governo mundial. Já agora, a outra menção é o In-sama. O In senta no trono vazio, onde é dito que apenas o governante mundial pode sentar. Tudo até agora sobre esse ser é um mistério. A única prova de sua força foi que vimos ele riscando uma ilha do mapa e fazendo essa ilha ser completamente destruída por uma força vinda do céu. Todos esses personagens podem derrotar o Luffy agora, mas ele tem apenas 19 anos. Ele está muito longe do seu auge e a cada tempo que passa, ele vai se fortalecendo mais e mais. Ele vai superar o Haki Supremo do Roger, ele vai superar a força de frutas do Barba Negra, ele vai superar o maior poder ofensivo do Akainu. E ele vai se tornar a pessoa mais forte do universo de One Piece. E bom galera, esses são os personagens que eu acredito que derrotariam o Luffy, mas deixa aqui nos comentários qual a sua opinião. Você acha que faltou alguém? Então deixa aqui nos comentários. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e tenha se divertido. E se você gostou, deixa aquele like porque isso ajuda muito. Também se inscreva no canal, porque sempre que tiver um novo vídeo, vai chegar aí pra você. Então, muito obrigado por você ter assistido e até a próxima!